para a exposição da noite de hoje, a nossa irmã Marta. Fique à vontade, Marta. Boa noite a todos, irmãos. Com muita gratidão pela oportunidade de nos reencontrarmos, de estudar um pouco mais, de estarmos juntos, mas também pedindo ao Mestre Jesus e aos seus mensageiros que nos acompanhem nesse momento, para que a gente possa ter uma boa compreensão, para que a gente seja inspirado, para que todos possamos, ao final da nossa reunião de hoje, sair melhor do que estamos chegando. E que assim seja. Nosso estudo hoje, nossas reflexões, nos remetem ao capítulo 8 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os puros de coração. E entre vários itens que Kardec coloca nesse capítulo, um que nós objetivamos mais especialmente, fala da verdadeira pureza. Mãos não lavadas. Nesse título, Kardec traz e introduz para nós o tema a partir de um momento, de uma passagem da vida de Jesus, quando ele é questionado pelos judeus, que estavam sempre experimentando com aquelas perguntas especiais, e foi então consultado por que os apóstolos não lavavam as mãos antes das refeições, porque afinal tinha sido escrito nos livros antigos como uma verdade importante para Deus. E então Jesus, respondendo a eles, disse que o mais importante será que seriam as mãos lavadas antes das refeições? Que isso não seria apenas um culto exterior, quando na verdade eles mesmos, os judeus, ainda deixavam de cumprir os mandamentos de Moisés, quando desrespeitavam seus pais, quando não obedeciam, quando não os amavam, quando não os consolavam, e assim também não cumpriam os ensinamentos do grande livro e das grandes verdades que eles se orientavam moralmente. Então, por que eles estavam tão preocupados? Na verdade, tinha sido uma questão que os judeus colocaram nesse momento, no encontro com o Mestre Jesus, para testá-lo. Ele estava sendo entendido como Messias e a todo momento eles usavam os encontros, os pequenos acontecimentos, até o que eles observavam entre os discípulos, para questionar, ver se Jesus tinha alguma resposta que justificasse que ele não era o verdadeiro Messias. E mais uma vez Jesus respondeu: mas de que pureza vocês estão falando? Das mãos não lavadas? Será que isso corresponde à pureza verdadeira do coração? De que adianta a gente lavar as mãos se a gente não respeita nossos pais, se a gente não os ama, se a gente não os assiste como é da lei? E segue então o comentário de Kardec a respeito disso, tá? Essa passagem está no Evangelho de Mateus, capítulo 15, e explica mais especialmente para nós o que Jesus quis dizer com a pureza verdadeira. Kardec segue então explicando, e no final do trecho ele diz que a verdadeira pureza não é a pureza dos cultos exteriores. A questão de nós seguirmos costumes rígidos nos cultos, nas ações pró forma, para mostrar para os demais como nós somos religiosos. Que a verdadeira pureza está no nosso coração. Esta é a verdadeira pureza que Jesus quis nos ensinar, quando ele falou da questão que os judeus não seguiam o amor aos seus pais, o amor aos seus semelhantes, não atendiam à caridade. Mas, claro,
quando a gente vai no Evangelho de Mateus, a gente vê até o fim que Jesus especificou mais ainda. Jesus especificou que essa pureza está ligada ao que muitas vezes a gente não consegue, porque tem sentimentos ainda inferiores no coração e as nossas ações exteriores, a nossa fala, muitas vezes carregam vibrações, tem origem em pensamentos que não são harmonizados com a lei de Deus. Muitas vezes quando a gente diz bom dia para o nosso irmão, não é um bom dia de coração, é um bom dia por obrigação, sem sinceridade, sem o real desejo do fundo do coração. E aquele bom dia sai com a energia respectiva. A gente pensa que as palavras cobrem os nossos sentimentos, mas o sentimento e os pensamentos que nos vão no íntimo transmitem uma energia específica, de acordo com essa pureza de coração. A gente esquece que muitas vezes nós estamos resmungando porque tem que levantar cedo de manhã. E a gente não diz um bom dia tão caprichado, embora saiba que deve. Muitas vezes nós ainda estamos relembrando alguma coisa difícil do dia anterior e não conseguimos nem sorrir de manhã, nem levantar com uma expressão mais feliz pela nova oportunidade do dia que nos está sendo concedido. Como diz Joana também, tem a ver com esta condição de pureza do coração. E o mal que me fazem não é o que faz mal, mas o mal que eu faço, isso sim me torna impuro, me torna mal, muitos momentos. Mas somos seres a caminho. Esta é uma conquista. Esse cuidado, com as coisas que me vão no coração é parte do nosso objetivo de vida. O nosso desenvolvimento moral, o nosso aperfeiçoamento espiritual, a purificação dos nossos sentimentos e a elaboração de pensamentos de acordo com aquilo que nós queremos de bem, de amor, de felicidade, que é o que nós procuramos. Pensamentos e sentimentos harmônicos com a lei de Deus. Não temos ainda, com certeza. Com certeza não temos ainda. Não somos, o Livro dos Espíritos nos diz bem claramente que a maioria de nós aqui no planeta somos espíritos medianos. Não somos espíritos puros. Lá no Livro dos Espíritos, a questão 112, quando o livro nos explica quais são os espíritos puros, são aqueles enviados de Deus, responsáveis pela harmonia universal, ajudam no aperfeiçoamento dos espíritos superiores, não são, e também nos assistem, espíritos medianos, para que possamos nos desenvolver. E fazem isso com muita felicidade e muito prazer. Mas eles não estão à nossa disposição. Nossos anjos, os arcanjos, eles trabalham para o nosso bem. Espíritos puros enviados de Deus. Mas eles têm também a responsabilidade da harmonia universal. Não estão no mundo espiritual descansando. Eles estão trabalhando para o bem de todos. E nós, espíritos medianos, estamos buscando essa condição, nesse caminho do aperfeiçoamento, que precisamos através da pureza do coração. Precisamos nos liberar desse mal que nos faz maus ainda.
E Jesus explicando a Tiago, num desses encontros no final de tarde, daqueles ensinamentos especiais que ele repassava ao seu círculo mais próximo de amigos, disse o seguinte: Tiago tinha, antes de chegar nesse momento, tinha vindo do trabalho. E ele era um apóstolo, um amigo do círculo de Jesus, que refletia sempre muito nessa questão dos seus sentimentos, da sua orientação pessoal e do que ia no coração de cada um que os rodeava. Preocupava com os sentimentos de todos. E ele então estava, já depois do seu banho, se preparando para ir ao encontro do mestre no final de tarde, e passa por um grupo de vizinhos, andantes no caminho, né, que o reconheceram. E ele então foi chamado por uma mulher, toda vestida assim, com roupas bem simples, né, abatida, pedindo com dificuldade que ela o curasse, que ele a curasse. Tiago ficou surpreso, não estava preparado. Estava conversando com cordialidade, cumprimentando a todos, não estava preparado para ser questionado assim tão diretamente. Não se sentiu seguro. E o povo pedia: não, mas impõe as mãos, como o mestre faz, cure essa mulher. E na verdade, ele ficou duvidoso, ficou assustado, ficou ainda sem saber como respeitar aquele sentimento que ia no coração, sem se mostrar mais humilde e realmente dizer: não me sinto capaz, atendendo o que lhe ia no coração. E impôs as mãos. E a mulher então, de repente, disse: viram? Eu não sou paraplégica, eu sei andar. Tirou aquelas vestes, aquela roupa mais camuflada e aproveitou a oportunidade para denegrir o que Tiago tinha feito. Mais uma vez ele foi então se sentindo humilhado, o coração apertado, de encontro ao Mestre Jesus, e nesse dia ele pediu: mestre, me ensina, por favor, responde, o que é a verdadeira pureza? E por que eu me preocupo tanto com essa virtude? Não tenho direito, disse ele, de pedir tanto, mas ficaria muito agradecido se pudesses me responder, porque certos esforços meus parecem ficar em vão nessa conquista que tanto almejo. E quando a gente lê aqui, a gente se aproxima muito, né? Porque tanto a gente tem estudado, temos procurado, temos nos encontrado e nos esforçamos diariamente, mas ainda nos encontramos enquanto espíritos medianos, muitas vezes, diante desses nossos próprios sentimentos. É um pouquinho de inveja, um pouquinho de impaciência, um pouquinho de irritação, né? Uma palavra carinhosa que se deixou de dizer, porque estava distante, distraído, sem prestar atenção nas oportunidades. Coisas que ainda nos acontecem muito mais seguidamente do que a gente pode observar. Muito fácil, muito fácil. Nós herdamos na nossa educação essa condição um pouco mais preocupada com o exterior, que nem os judeus, que eram preocupados com as mãos não lavadas dos apóstolos na hora de comer. Porque a própria cultura religiosa, a própria educação nossa, na nossa cultura, foi levando mais para esse lado exterior. Nós ainda somos muito preocupados e é necessário, sem dúvida. Nós temos que nos preocupar com o lado material, nós dependemos do cuidado do nosso corpo para nos mantermos saudáveis, para que o nosso coração funcione bem, para que a gente tenha lucidez e clareza, mas não que isso signifique descuidar do que vai no nosso coração, dessa
condição de pureza que nós precisamos alcançar para que a nossa fala e os nossos atos não entrem em contradição com o que nos vai no coração. E então, nesse encontro, Jesus responde a Tiago o seguinte: meu filho, jamais penses, ele estava triste com o que tinha acontecido, ele estava com as melhores intenções, mas jamais penses que se perde o que já se ganhou. Todo o teu trabalho buscando a perfeição e a pureza é abençoado por Deus, e os resultados ficarão eternamente crescendo com a força do progresso, caminhando, avançando um pouquinho cada dia. A pureza de que falas é a nossa meta principal. Perfeição em tudo, por dentro e por fora. No entanto, exige de nós muito trabalho, muita dor e imensuráveis sacrifícios. O preço para alcançá-la turba qualquer cálculo da razão. Vamos dar uma paradinha e tentar entender isso, conforme essa psicografia do João Nunes Maia, nesse livro que chama Ave Luz. Por mais que a gente pense racionalmente tudo que a gente tem que fazer para se tornar um espírito perfeito, esse conhecimento ainda não nos é possível. Se a gente quiser sentar e anotar no livro tudo que eu tenho que avançar daqui para frente, para chegar a essa pureza de coração, eu com certeza, e até onde a gente conhece, nenhum de nós aqui no planeta conseguiria. Para chegar a essa condição de espírito puro, de pureza e de perfeição, que Jesus está aqui respondendo a Tiago. Mas ele diz que o que a gente tem conquistado já está no nosso coração e é importante para a próxima etapa, para o próximo momento de progresso. E ele segue explicando para a gente: passaste por um vexame passageiro nessa tarde. Tiago não tinha contado nada do que tinha acontecido, mas é claro, o mestre sabia, como ele sempre sabe o que vai no nosso coração. Por confiares, e aconteceu assim, esse vexame, por confiares somente na vigilância, esqueceste da oração. Porque vigiar é competência do saber, da elaboração racional, do pensamento mais objetivo. Mas orar é força que movimenta a inspiração divina. Vigilância e oração se completam. Claro, a nossa competência racional, o nosso entendimento de nós mesmos, o conhecimento que nós já adquirimos a respeito da nossa dimensão espiritual, da nossa natureza, está ao alcance do nosso raciocínio e da nossa memória consciente. Mas, ele diz, a força que movimenta a inspiração divina para que ela se manifeste através de nós é a oração. Importante, né? Para que a gente entenda como é que isso funciona. E realmente a gente age pensando no bem, mas o que nós pensamos e entendemos como bem e o melhor para cada situação, nem sempre é como a gente percebe. Nosso entendimento, a nossa inteligência está de acordo com as nossas experiências. E cada um sabe, se a gente for relacionar outras situações, que nós temos especialidades. Um já é mais paciente, outro tem que se dedicar mais.
Um já é mais amoroso, outro é mais introvertido, tem dificuldade de falar eu te amo ou de demonstrar um carinho. São conquistas, assim como no campo profissional também, né? Nós temos especialidades. O engenheiro é engenheiro, ele não é médico, não vai entender nada do corpo humano, ele não estuda para isso, ele não exercita esse trabalho. Mas nós podemos aprender uns com os outros. E o engenheiro pode estudar medicina. Ele não vai estudar num dia, ele vai aprender 6 anos, mais 2 anos de residência, mais exercício, para chegar nos 15 anos de exercício profissional e ir a um congresso, ou ir antes e aprender mais um pouco e se atualizar. Moralmente, o desenvolvimento dessa pureza, a conquista desses valores morais também se dá assim. A gente toma conhecimento, sente que é importante, porque nos faz bem, está de acordo com a harmonia universal. Faz bem também aos nossos semelhantes. E a gente vai experimentando isso no convívio, no exercício, no dia a dia. E muitas vezes, quando a gente, que nem Tiago, ele se sentiu inseguro, mas não se lembrou de orar e pedir inspiração. Porque senão, provavelmente ele teria dito, ainda não sei, ainda não sou mestre. Posso impor as mãos, mas não depende só de mim, depende de Deus. E ele teria respondido aquele desafio que aquela senhora disfarçada quis expor ele naquele momento. E seguindo aqui nessa psicografia, nesse capítulo que é muito bonito, de qualquer maneira, ainda a visão do mestre explicando para Tiago, o escândalo te faz lembrar que é preciso algum reparo no modo como proceder diante dos outros. Quer dizer, se notamos que falhamos, que não fomos sinceros, que não fomos honestos, podemos voltar, como diz Chico Xavier, e ter um novo começo, para ter um fim melhor. O faltoso, então, quando acontecem essas situações como o Tiago viveu, se sentiu magoado, triste, preocupado, o faltoso compreende o erro e procura repará-lo. E isso vai trazer um novo registro para o nosso coração. Eu já tenho uma nova memória da minha experiência moral. Não tenho mais insegurança. Quando me desafiarem diante de alguma coisa que eu ainda não aprendi, preciso dizer com clareza, não sei. Ou preciso orar para pedir inspiração, como proceder nesse momento em que eu não estou seguro. Preciso pedir um pouco mais de tempo. Não posso te atender hoje, mas vou me esforçar para te atender amanhã. Como em muitas vezes nos acontece. Às vezes a gente é questionado ou solicitado para fazer alguma coisa, para um auxílio, seja como for. Eu quero ajudar, mas hoje eu não posso. Pode ser amanhã. Quando muitas vezes é a nossa realidade, nós ainda não temos aquela condição, mas podemos nos dispor a fazer melhor. E é muito bonito esse capítulo. No final ainda tem outros trechos, outros parágrafos. Certifica-te então, disse o mestre, que muito depende de ti, do teu esforço no autoaprimoramento. As bênçãos de Deus pelo tempo
conferir-te-ão esse estado de espírito de pureza como glória de um bom lutador. Mais uma vez o Mestre Jesus está nos dizendo que o mais importante é que a gente seja lutador, que a gente se esforce para ser bom, para alcançar a pureza, para não mais deixar que o nosso mal nos torne maus, que a nossa natureza ainda imperfeita nos faça agir mal. Também a gente pode entender um pouquinho melhor a respeito disso, dessa questão da nossa pureza de coração, através das reflexões do Dr. Sérgio Lopes, nesse livro que fala da saúde mental, especialmente no capítulo sobre a lei de liberdade. Ele relaciona sempre com o estudo e com a experiência dele na área da doença mental, que ele é psiquiatra, é gaúcho, tem vários trabalhos, já esteve aqui conosco, já esteve em outros momentos, tem livros publicados. Esse que a gente está trazendo hoje, nesse capítulo, o livro chama Leis Morais e Saúde Mental, fala da lei de liberdade. Então ele diz assim, que os nossos pensamentos, a maneira como nós pensamos, nosso consciente presente, nas situações de vida, cada dia, e a nossa capacidade de pensar se desenvolve conforme as condições do desenvolvimento emocional de cada um. Tá? Então, a nossa capacidade de pensar está também ligado ao nosso equilíbrio emocional. O espírito traz, como nós já sabemos, sua bagagem própria, mas é no somatório dessa nossa herança de outras vidas, com as experiências atuais, que a capacidade de pensar irá se formando. Então não é tudo que a gente pensa, com certeza, a respeito do que nos acontece e do que acontece dentro de nós, que está muito claro para a gente. A gente pensa muita coisa o tempo todo, inclusive enquanto dorme. Pensa, sente e vibra. Porque são manifestações da nossa natureza espiritual. Não depende da nossa vontade. Nós pensamos continuamente, mesmo enquanto dormimos. E correspondente a cada pensamento, um sentimento associado existe também. E ele se transmite, energias que se transmitem não só para o nosso corpo físico, mas para a nossa psicosfera. E assim sintonizamos uns com os outros, encarnados com encarnados, temos afinidades ou não, e sentimos e percebemos. Mas claro, nossa capacidade de pensar a respeito disso ainda é limitada. Ele diz, é no somatório da bagagem, do que a gente já conseguiu aprender de outras encarnações, com as experiências atuais, que essa capacidade de pensar irá se formando. As condições orgânicas, as vivências do ambiente em torno, a experiência intrauterina, as vivências afetivas da primeira infância, lembranças que a gente não tem mais, são apenas pinçadas de alguma situação ou outra. Todo o desenvolvimento, todo o desenrolar do crescimento são fatores da vida presente, determinantes de como a pessoa irá se sentir na vida adulta. Olha quanta coisa que a gente nunca parou para estudar e pensar, e que se reflete na nossa capacidade de pensar e avaliar as coisas que nos rodeiam. Mas a gente aprende. Estamos estudando hoje também.
E ele diz assim, isso Sérgio Lopes relacionou com a nossa saúde mental. E ele diz ainda adiante, o indivíduo só é livre quando consegue enxergar a si mesmo enquanto se expressa. Imagina que a gente, pensando em si mesmo, toda vez que eu falo aqui, será que eu estou vendo? O que eu estou sentindo agora? Não sei. Até agora há pouco eu estava preocupada porque eu ia na palestra, eu estava pensando, será que eu vou lembrar de tudo que eu quero falar, tudo que está escrito nos livros, tudo que é importante, que eu quero compartilhar, que eu pensei, não sei. Né? Até agora há pouco eu sei que eu estava sentindo isso, mas agora, será que cada um sabe o que vai no seu coração, o que pensou no minuto atrás, o que está pensando agora? É difícil? Muito difícil. E ele diz que tudo isso está relacionado com nós somos livres para pensar. Mas a gente só é verdadeiramente livre quando consegue enxergar a si mesmo enquanto se expressa. Ou seja, quando sabe que está sendo ele próprio em palavras, ações e sentimentos. Está sendo puro de acordo com o que vai no seu coração. Muitas pessoas falam, muita gente, muitos de nós, eu inclusive agora, nesse momento, repetindo o que eu aprendi, o que eu estou aqui lendo, o que eu estou compartilhando com vocês. Não são pensamentos meus. Nós estamos juntos aqui refletindo sobre os pensamentos de outras pessoas e tentando entender. E ao mesmo tempo pensando junto com a nossa própria memória. Então é realmente uma conquista que nós, espíritos medianos, precisamos fazer aos poucos, para alcançar essa sinceridade, essa pureza de coração que é tão importante para a nossa felicidade. Por que é tão importante? Porque na medida que nós conseguirmos nos colocar puros de coração, o mais sinceros possível, nós vamos sintonizar mais com o bem, mais com a felicidade que a gente deseja, mais paciência, mais compreensão. Por quê? Porque a gente deseja isso, mas muitas vezes, a gente pensa que deseja, mas muitas vezes no coração a gente está com raiva, está irritado, está cansado, não sabe, desconhece. E ele segue então a respeito. Muitas vezes ele fala assim, mecanismos inconscientes de culpa, repressões, falhas no desenvolvimento emocional, falta de continuidade psíquica, distúrbios de identificação, a gente empática, quer dizer, a gente está num grupo que eu não sei, não combina muito comigo. A gente já não consegue pensar direito. Se a gente não se identifica com as pessoas que estão com a gente se sente meio deslocado, não é essa a palavra que a gente usa? E daí isso interfere na nossa capacidade de pensar e vibrar naquele momento. Ser puro. São alterações fundamentais no mundo interno que acabam bloqueando o livre fluir das capacidades internas e, portanto, limitando possibilidades. A gente não fica sinceramente à vontade para fazer e ser o melhor que nós pudermos. Normal, muito normal. E o que o mestre nos recomendou tem muito a ver com esse exemplo que aqui ainda o Dr. Sérgio Felipe nos coloca nesse capítulo. Ele diz assim, eu conheço uma pessoa muito especial que após ter ficado paraplégica, percorreu o mundo. Nós ainda temos um tempinho? Eu não estou vendo a última hora lá. 5 minutos? Ah, que bom, obrigada. Conheci uma pessoa paraplégica que percorreu o mundo como um atleta especial e em sua profissão alcançou uma referência nacional, coisa que ele próprio reconhece que não teria alcançado em condições habituais. Perguntado numa palestra que proferiu se ele era feliz,
o paraplégico, o atleta campeão mundial, disse: sou muito feliz. E daí, no outro momento, nessa conferência ainda, foi-lhe feita uma pergunta, como ele lidava com o problema dele. Olha a pergunta e a palavra como foi feita, sem a gente saber quem fez, quem usou essa expressão. Então ele respondeu da seguinte forma: eu não tenho um problema. Problema só existe quando há para ele uma solução. Para o que aconteceu, ele daí falou que tinha sido um acidente, fez uma lesão de coluna e ele perdeu os movimentos das pernas. Eu não tenho solução, não existe cirurgia ou tratamento. Então eu não tenho um problema que não tem solução. E sim, uma situação que eu tenho que aprender a lidar. Então, dentro dessa situação, eu escolhi ser feliz. E ele se dedicou a fazer o melhor que podia com a sua condição paraplégica e se destacou. E é feliz. Coisas que muitos de nós, em limitações, em condições bem menos difíceis, vamos dizer assim, bem menos desafiadoras, já ficamos com o coração turbado, já ficamos com o coração desarmonizado, nos sentindo infelizes, ingratos ou desassistidos de Deus, de Deus e dos espíritos superiores. Mas Jesus explicou para Tiago, o escândalo é necessário, o desafio é necessário. E ele mesmo aqui, o paraplégico, reconheceu que se ele não tivesse tido o problema, provavelmente ele nunca se destacaria internacionalmente para ganhar um prêmio como atleta. Importante isso, né? A gente entender como nós somos, como Deus nos criou e como Ele nos fortalece pelas experiências que, a princípio, nós nos sentimos mal. Nós não conseguimos corresponder, mas é porque diante disso nós temos que nos purificar de nós mesmos, das nossas imperfeições, daquilo que precisa ser transformado em nós, melhorado, a cada dia um pouquinho. Que bom que um dia a gente pudesse, realmente enfrentar uma doença, como muitos de nós já conseguem, com certeza aqui entre nós, enfrentar doenças crônicas, problemas, condições de saúde limitadas, que nós nem podemos mencionar, com tantas que são, e já são felizes. Com certeza, com a bênção de Deus. São espíritos já a caminho de uma purificação maior. Que o Mestre Jesus, com essa lição que ele deu a Tiago, com a preocupação do próprio Tiago de perguntar, nos inspire nesse trabalho de purificação a cada dia. Que a gente possa estar com esse mestre e vigiando o nosso coração, orando, pedindo inspiração para que ele nos acompanhe, que as suas lições permaneçam conosco, hoje e sempre. Que assim seja.